Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. É um prazer inefável ter cada um de vocês conosco. Nosso canal já está indo há mais de 3 meses de atividade e, enfim, é sensacional estar aqui com cada um de vocês. O nosso inscrito Gustavo Augusto sugeriu um tema e hoje nós vamos tratar sobre ele. E o tema é uma breve análise acerca do atual governo Jair Bolsonaro. Roda a vinheta, tá ok? Então, todos sabem que o canal Conservadores segue uma linha mais voltada para a direita no aspecto político. Vou deixar aqui nos cards o nosso vídeo tratando sobre direita e esquerda. Depois dá uma olhada lá. Seguimos uma linha conservadora e temos um apreço pelo governo Bolsonaro, que é o primeiro governo de direita dentro de vários e vários anos aqui no Brasil. A priori, precisamos entender o que seria uma pessoa alienada. É aquela que vive sem entender e compreender fatores sociais, políticos e culturais. Ou seja, é aquela que vive desvinculada do mundo real, da realidade que o cerca. O canal conservador não quer que você seja uma pessoa alienada, acreditando em tudo que lê, em tudo que ouve, baseado em achismos. O canal conservador quer que você tenha uma posição mais cética das coisas. E vamos deixar um card aqui em cima sobre o pensamento filosófico. Você vai entender mais o que é ser cético. Partindo desse princípio, você tem que depositar sua confiança em pessoas de credibilidade, que tenham propriedade para dar opiniões, falar sobre um determinado assunto, se posicionarem. Não obstante a isso, você deve fazer pesquisas em fontes confiáveis e não tecer comentários injustos ou julgamentos infundados. Você deve sair da caixa e não ser uma massa de manobra, não ser um alienado, baseando apenas no que as pessoas dizem e não traçar uma própria linha de raciocínio baseada em fontes que tenham propriedade para tal. Da mesma forma que não podemos ser idólatra de político, de ideias, de pessoas, também não podemos fazer críticas apenas pelas críticas. Todos erramos e temos que ter essa consciência, temos que ter esse equilíbrio. Thomas Hobbes já dizia, o homem é o lobo do homem. Então todos somos falhos, todos somos pecadores, todos somos depravados. No livro de Salmos tem algumas passagens também que trazem isso. O salmista diz que não foi encontrado um justo sequer na terra. E ele diz também que nasceu na iniquidade, que ele foi concebido em pecado. Isso mostra que somos todos pecadores, sim, falhos. E a partir daí são necessárias críticas, mas críticas racionais, pontuais. Tecer críticas é essencial, principalmente quando estamos trilhando caminhos errôneos. Essas críticas têm que ser úteis para que possamos alcançar uma melhora. É necessário ter fiscalização, ter controle e um conhecimento apurado, sem alienação, é essencial para que isso aconteça. Então, digníssimos, mais uma vez é importante ressaltar a diferença entre a militância política, aquela militância cega, do apreço político, dos apoiadores políticos. Quando você fala com um seu amigo que adora futebol, que o time dele é ruim, que o seu é melhor, que o seu time tem mais títulos, ou que o seu time é mais bonito, tem as cores mais bonitas, não interessa. Ele vai acreditar que o time dele é melhor, que o time dele é mais bonito. Por quê? Porque ele torce para aquele time. É uma torcida, é uma militância cega. Ele não vai mudar de time porque o seu time tem mais títulos que o dele, entendeu? E é isso que é a pessoa militante, cega politicamente, a pessoa alienada. Diferente de quem tem apreço pelo governo, que é o nosso caso. Né? Nós reconhecemos que o governo ele tem feito um bom trabalho, torcemos para que ele dê certo, mas reconhecemos alguns pontos que nos desagradam, que na nossa ótica desagradam a sociedade, que poderiam melhorar. E é isso que nós devemos fazer. Citar, criticar racionalmente esses pontos para que o governo venha a corrigi-los e ser um governo ainda melhor. Temos a figura também de alguns cientistas políticos, analistas políticos, pessoas da mídia, que têm esse raciocínio bem apurado, pessoas que têm um senso crítico,
que sabem é hora de elogiar e é hora de criticar, né? Por exemplo, Caio Coppola é um conservador e tece críticas muito pontuais sempre. Ver os dois lados da Tem moeda. sempre os dois lados da Ponderadas, moeda, ponderadas, racionais. isso, justamente. Outro né? cara é o Olavo de Carvalho. Sim, Ele tem algumas críticas mais ferrenhas. Por outro lado, ele também já fala que apoia o governo Bolsonaro. sim. Isso, ele cita inclusive pessoas de dentro, às vezes militares, que estão lá, né, plantando pensamentos ruins no Bolsonaro, ideias ruins. Então ele reconhece até que dentro da cúpula temos inimigos da nação lá. Temos né? alguns Judas. Isso, tem a figura aí, né, Fernando Melo, ele tem um portal chamado Visão Macro, então um cara também que tece comentários extremamente essenciais para o governo. Ele faz algumas participações no Terça Livre, do Alan dos Santos. O Luiz Camargo também, no cara, YouTube, sensacional. os vídeos dele são bem ponderados, tece realmente críticas bem racionais e Recentemente contratado pela Record, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Alexandre Exatamente. Garcia. Então, assim, temos, né? Lacombe, Lacombe. Lacombe, né? E olha que interessante, em contrapartida, a gente tem as pessoas que criticam por criticar. Né? Um caso do Nando Moura, por exemplo. A gente vai assistir um vídeo dele, é só crítica, é só... E assim, sem um pouco de racionalidade, ele só quer realmente, de uma certa forma, denegrir a imagem do governo. Sem fundamento Sem nenhum. fundamento, assim como a mídia militante, que a todo momento também tenta vincular Bolsonaro às coisas ruins, mesmo que essas coisas ruins não são advindas dele. Não tem nada a ver com ele. Exatamente, aquele caso do Chico Rodrigues. Chico, Não, volta. Fala aquele caso. Chico Rodrigues. é aquele caso do Chico Rodrigues, que foi encontrado com dinheiro na bunda, né? Nuances. E o que acontece? A mídia militante, em suas reportagens, a maioria, né? Ao invés de colocar o nome lá, Chico Rodrigues é encontrado com dinheiro na bunda. Eles colocavam Líder do governo. vice-líder do governo é encontrado com dinheiro na bunda. Vice-líder do governo Bolsonaro é encontrado com dinheiro na bunda. Então, tentando... Vincular. Isso. Exatamente. A esquerda militante, ela tem essa falta de racionalidade. Isso atrapalha demais o andamento da nossa nação. Sim. Olha os casos das queimadas, né? Tentando atribuir a todo tempo as queimadas, né, lá no Nordeste, no Norte, ao governo, Sim. ao Bolsonaro. O doutor Ricardo Alfocin, do Canal Rural, ele fala isso, cara. Que as queimadas é época de seca no Paraná, no Rio Grande do Norte, as enchentes no Rio Grande do Sul. Aí o que a mídia faz? Ela vincula isso simplesmente ao governo Bolsonaro. Até considerando esses caras que você citaram aí, que simplesmente apresentam críticas ferrenhas de forma irracional, eu vejo, cara, que isso é uma forma de comercializar uma crítica infundada. E há quem compre esse Essa tipo de ideia, comércio. Justamente. E olha como isso é gravoso, né? Quando temos muita gente, uma força grandiosa em cima dessa transmissão de informação falsa, né, de militância política reversa mesmo, para atrapalhar, para prejudicar, para atrelar a imagem, algo ruim à imagem do presidente, Bem pejorativo, as críticas saudáveis e úteis não têm espaço, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro respondendo, justificando. Não, as queimadas lá na Amazônia não são culpa dele. causas As mortes naturais. do coronavírus não são culpa dele. E aí não sobra margem para a gente realmente sentar e falar: olha, aconteceu tal e tal coisa, vamos ficar de olho. O Bolsonaro cometeu esse erro, ele tem que corrigir. Então, quando as atenções são voltadas para esse tipo de crítica ridícula e Acaba irreal, atrapalhando as críticas saudáveis. atrapalha as Exatamente. críticas Isso úteis. é um empreendedorismo. Se o empreendedor ele preocupa muito só com os problemas que vêm surgindo, ele deixa de ter criatividade, ele deixa de ter planejamento, porque todo o tempo dele é consumido com o quê? Com problema, com vícios que são apresentados. E nesses casos são vícios imaginários, é Imaginários. pura histeria. Total. E Bolsonaro, ele tem tido algumas atitudes que vai um pouco na contramão daquilo que a gente pensa, né? Uma delas, inclusive, que muita gente tem falado, é esse caso romântico que ele está tendo com o Centrão e com os membros do STF. Isso incomoda um pouco a gente, né? Apesar da gente saber que o sistema
presidencialista, né, atual exige Essa articulação. essa articulação política, mas isso desagrada muito a gente porque nós acreditamos que a linha ela tem que ser defendida do início ao fim. E desde o início ele falava sobre cabides políticos, toma lá da cá, que isso não existiria, e ele tem tomado algumas atitudes que fogem um pouco dessa linha defendida por ele no início da campanha. Ó, em relação a erros do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, é interessante a gente voltar até na época das eleições, né? Porque eu imagino que o Bolsonaro e o governo Bolsonaro cometeram alguns erros, sim, algumas imprecisões, e na época das eleições, na escolha dos ministros. Quando escolheu Sérgio Moro, Mandetta, talvez o ministro, até então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O Moro, não que ele seja uma pessoa ruim, tudo, não estão falando disso, não é esse o mérito. Mas o Moro ele não é um conservador. Obviamente ele não é um conservador. Ele flerta muito mais com a social-democracia do PSDB e de outros partidos. Então, ele não é, ele é desarmamentista. Então, o Moro foi uma escolha política útil ao governo nas eleições, naquele momento, no combate à corrupção, mas ele não era conservador. E isso trouxe mal para o governo. De uma certa forma, foi extremamente bom essa indicação para os ministros ser técnica, mas a gente sabe que além dela ser técnica, ela tem que haver confiança. E durante esse período do governo, vários ministros acabaram não se mostrando tão confiantes assim, e unicamente técnicos. Sim. Então, ó, o Moro, Mandetta, Onyx Lorenzoni não são conservadores. Não são. Então, é uma ótica diferente da bandeira pregada pelo Bolsonaro. Até fazendo uma observação aqui, antes que a gente já passe para o próximo passo, aquele momento realmente foi importante para o governo Bolsonaro. Por exemplo, roubos de veículos do ano de 2019 para 2018 caíram 40%. O assassinato deu uma diminuição de aproximadamente 7 a 8%, Realmente segundo a segurança pública, o Gazeta do Povo. Realmente a segurança pública teve uma melhora. Sim, igual você citou, realmente. Sim. Só que, falando a longo prazo, tratando aí da mesma linha de raciocínio, de princípios, não foi legal. Para mim, essas escolhas foram negativas. Sim. E eu vou mais longe. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele foi o pilar, peça-chave, para a escolha para a articulação da escolha dos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, o ministro Onyx Lorenzoni, até então do DEM também, e ele foi esse pilar para que o Rodrigo Maia fosse eleito presidente da Câmara e o Davi Alcolumbre fosse eleito presidente do Senado. Ambos do DEM, você vê, dois presidentes da casa do mesmo partido. E assim, a gente viu no decorrer do tempo que isso também foi um erro grotesco, que isso prejudicou muito o andamento. Total. Eles estão arquivando o MP, Rodrigo Maia deixou caducar MP da carteirinha de estudante, né? Várias outras. Isso. Então, realmente isso foi um erro para mim, para nós, um erro muito grande na indicação do Onyx Lorenzoni e dessa articulação para o Congresso. Inclusive, agora, com a indicação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, que é um cara que a esquerda tem um apreço muito grande. Ministros do Supremo viram com bons olhos, né? A própria esquerda mesmo, a militância petista, gostou dessa indicação. Então, vamos deixar de lado a pessoa que Cássio Nunes é. Só da oposição do governo ter gostado da indicação... É suspeito. A gente já deve suspeitar. Não estamos falando que é ruim, Isso. que a gente vai ver isso no decorrer dos anos. Vamos ver, né? Mas isso era uma decisão, era a decisão do Bolsonaro. Era essa. Escolher um ministro conservador, como o Trump fez recentemente nos Estados Unidos. Exatamente. E a escolha dos presidentes das casas influencia tanto nisso porque ele tem que passar pela sabatina. Justamente. Aí surge a dúvida, quero deixar até para você que está nos assistindo. Se ele escolhe alguém de total cunho conservador, cristão, ele ia ser aprovado por essa sabatina? A gente não Fica sabe. essa dúvida. Talvez sim. Talvez Talvez sim. não. Né? Exatamente. Então, a seleção desses presidentes da casa, como você citou, pelo ministro, é tão importante até para definir os próximos passos. A linha deveria É. ter sido seguida. Para mim, a escolha dos presidentes das casas foi a pior. Exato. Você falou, né, do senador com o dinheiro na bunda, né? O governo escolheu seus líderes. Alguma coisa aconteceu de errado aí também. Para uma bosta de um cara desse ser vice-líder do governo no Senado. Total. Então,
falhou também aí, né, nessa escolha. E a gente volta agora no início do vídeo, né, nas falas do Wesley sobre a natureza humana. Gente, que nós estamos falando de homens realmente pecadores, depravados, sabemos que cometemos erros todo dia, mas, né, temos também a consciência que temos que melhorar. Exatamente. Inclusive, pessoal, se você está gostando desse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo, é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né, você vai estar ajudando a gente bastante. Compartilhe esse vídeo, enfim. Estamos com você e você com a gente. Exatamente. É bom a gente observar também do ano de 2000, dos últimos 15 anos do governo PT, até essa transição para o governo Temer, né, como substituto ali da presidência, ele pegou o Brasil com um déficit de aproximadamente 170 bilhões de reais. Ele até solta a seguinte frase, abre aspas, as despesas do setor público estão em trajetória insustentável. Lá na frente vamos condenar o povo à dificuldade extraordinária. Foi aí que surgiu a ideia dele apresentar aquela PEC de limite de gastos públicos. Em 2019, o governo Bolsonaro ele fechou as contas em um déficit de aproximadamente 95 bilhões de reais. Não é o que a gente quer que isso chegue a zero, por mais que seja uma utopia, aparentemente. Porém, já é uma diminuição de quase 100 bilhões de reais de 2 anos de diferença, de 2016 para 2018, fechando as contas em 2019. Você falou em relação ao financeiro, é interessante a gente apontar a atuação do Paulo Guedes e também das reformas propostas pelo governo Bolsonaro. Né? Os apoiadores do governo até criticam, porque não está acontecendo muita reforma, cadê a reforma tributária, cadê isso, reforma administrativa, isso e aquilo. E aí vale ressaltar que teve a reforma trabalhista no governo Temer, que, né, não foi também perfeita, também foi muito modificada e tudo. A reforma da Previdência no governo Bolsonaro foi extremamente modificada, desidratada pelo Congresso, Exatamente. que tem responsabilidade nisso. Né? Total. Então a responsabilidade também não é só do governo. E é difícil também passar no Congresso atual todas essas reformas perfeitas. A gente precisa de uma reforma administrativa, né, que enxugue gastos, é da cúpula, né? É dos grandões, dos peixes grandes, que tire benefícios, né? Não que ataque a base da pirâmide. E a gente sabe que é muito difícil disso acontecer. Porque dentro do Congresso muitas pessoas foram eleitas seguindo essa onda das eleições de 2018 e agora, vamos dizer assim, as máscaras de muitos caíram. Então a gente não pode atribuir tudo isso também só a uma pessoa. Né? Temos várias pessoas com suas respectivas responsabilidades. O que tem a competência de representar o povo e votar pelas leis, pelas emendas, é o próprio Congresso, não é nem o presidente da República. Então muita gente coloca essa responsabilidade sobre o chefe do executivo, mas não é dele. E apesar de todas essas críticas, é importantíssimo ressaltar que estamos há quase 2 anos sem escândalos de corrupção no governo. Isso nunca foi visto em um ano sequer, né, nesse período pós-regime militar. Todos os anos tivemos escândalos políticos, principalmente no governo petista, com o Mensalão e com o Petrolão. É importante ressaltar, inclusive, que o governo, né, do PSDB, Fernando Henrique Cardoso na época, esteve envolvido em diversas escândalos de corrupção. Teve a máfia dos sanguessugas, Mensalão, Petrolão estava envolvido também nessa transição de Fernando Henrique para Lula em 2002. A gente sabe que era a falsa oposição, né? Teatro das tesouras. A gente já explanou aí. E em relação ao presidente, né, apesar de ele chamar Messias, ele não é o salvador da pátria, né, longe de ser isso, ele não é um gênio intelectual, né, com formação aí em política e tudo, mas ele é o que a gente tem. Né? Ele não é nem o presidente conservador, o mais conservador que a gente tem. Né? Ele veio aí de uma transição, ele é um pouco nacionalista, e se encontrando também no conservadorismo, né? com uns apoios, né, liberais de Paulo Guedes. Então, não é o perfeito, mas é o que a gente tem, é o que a gente precisa. Em 2022, qual que vai ser o cenário? Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, não sei se o PT vai lançar outro, né? Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos. Exato. Então, Marina Silva com certeza vai estar. Então, em 2022, é o que a gente vai ter também, bem provavelmente, é o Bolsonaro. E a gente não pode se dar o luxo de permitir que a esquerda, que o socialismo, ele reine novamente. Então, ele não é o conservador, mas é a base, é o começo de uma estrada grande que a gente vai trilhar.
né, para realmente alcançar um governo aí extremamente conservador que vai dar tudo que a gente tem que ter, tudo que a gente precisa. Com toda certeza. E é bom a gente olhar, analisar a realidade de hoje e desenvolver um senso crítico que nós precisamos de jovens, de pessoas que saiam dessa caixa e tenham um pensamento diferente do que veio pregado por anos. Vou citar um exemplo de Nicolas Ferreira, ele é até candidato a vereador em Belo Horizonte, é um cara que a gente tem analisado e ele apresenta essa identidade de um jovem que tem um senso crítico apurado e também apresenta uma ideia de que o jovem deve ser hoje, de fazer a diferença, de não ser um alienado. Exatamente. É melhor Pedro, que era impulsivo, falava as besteiras e andava com uma espada, do que Judas, com seu discurso mentiroso de ajudar os pobres e era um traidor. Então ficamos por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Já curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Participe conosco, né? Ative o sino das notificações para receber sempre que a gente tiver um vídeo novo. Nos acompanhe também no Instagram, @canalconservadores, e participe nos comentários, deixe a sua sugestão de tema, como o tema de hoje foi sugerido por um amigo, por um inscrito nosso, Gustavo Augusto, deixe também a sua participação conosco. Até breve. Até breve.